E aí, galera linda, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do Marco Mercado Fotografia. Dessa vez tenho dois amigos convidados especiais e muito queridos. O Wellington Carlos das Virgin Marques, conhecido como Lele Abdala. Ele foi modelo por anos, depois se encantou com as artes cênicas e trabalhou por 22 anos como ator, inclusive em Chiquititas. Yes. Aos 30 anos, teve uma catarse profunda sobre o sentido da vida e foi se curar por meio do Tantra. E aí que ele decidiu fazer vários cursos holísticos e começou a atender em pouco tempo, né? Exatamente, amor. Já foram 13 anos disso, né? 13 anos de tratamento. Que é ótimo. 8.000 atendimentos e 1.600 alunos formados. Exatamente. Só alegria e glória. Amém. E bom, Gratidão. temos o André Molinari, um provocador da consciência, filósofo, teosofista, oraculista, sacerdote de candomblé e curador tântrico, multifacético. Multitask. Com mais de 15.000 vidas tocadas e transformadas através de tratamentos energéticos e espirituais. Há mais de 25 anos, trilhando sua jornada rumo a seu equilíbrio e encontro da sua essência, de seu verdadeiro ser. Trabalhando no meio corporativo por mais de 20 anos, quando 2020, uma virada para muitas pessoas, Sim. fez a escolha de se dedicar a isso que verdadeiramente ama, que é o Tantra, né? Tantra e todas as possibilidades de energia, Marco. Literalmente, é virar a chave para encontrar você. Uou. É virar a chave para Profundo. encontrar você. Que o que a gente vai tentar desenvolver no podcast é conhecer mais o que é o Tantra em realidade e todas as áreas que entram em relação com eles, né? Uhum. Qual que é a diferença? Porque a gente vai falar sobre Tantra e nossa sexualidade e nossa sensualidade e também como isso ajuda a nossa autoestima. Vamos diferenciar o que é sexualidade e sensualidade para vocês? Claro. Amor, primeiro de tudo, gratidão, amor, pelo convite. Obrigado. E a gente já gravou algumas vezes em outros momentos. A gente nunca falou sobre Tantra em podcast. Super gratidão de verdade pelo espaço. Amores, vamos lá. Gratidão, né? Mais uma vez. Sexualidade e sensualidade. Quando a gente fala de sexualidade, a gente tá falando dessa energia mesmo, propriamente dita, do sexo, né? A coisa do toque, do físico e tudo mais, nesse espectro. Quando a gente tá falando da sensualidade, é o que antevém a isso, a energia disso. Que dentro da terapia holística e também comportamental, a gente chama de sexualness, que é a energia do sexo. A energia do sexo, propriamente dita, ela não precisa acontecer o sexo, ela só antevém. Sabe aquelas pessoas que você conhece que estão extremamente... Esse sex appeal. Isso! Aquelas mulheres ou aqueles homens que estão o tempo inteiro te seduzindo com o olhar, com aquela coisa, sabe aquela coisa? Você deve conhecer pessoas assim. Então, isso é o sexualness. A pessoa que sabe usar bem essa energia, ela pode conquistar o mundo. Porque não tem a ver com o sexo propriamente dito. Tem a ver com a energia dele, que é extremamente encantadora nessa Que às realidade. vezes é inconsciente, né? São Exatamente. atitudes inconscientes que estão muito relacionadas com o objetivo biológico de o ato sexual. Mas é esse chamado de aparelhamento e não o sexo em si, E né? que não tem a ver com beleza, né? Porque tem muitas Não. pessoas que não, sei lá, não tem aqueles atributos. Às vezes uno chega a conhecer essa pessoa, mas ele não é bonito, mas tem Tem uma essa energia, um caída. sexualness, uma coisa que você fica doido pela pessoa, você faz de tudo por ela, porque ela tá te conquistando all the time. Muito louco porque há pessoas que o prazer está no ato da conquista e não no ato da cópula. O prazer delas, o driver delas é esse exatamente de conquistar, é de ser essa energia, né, de convite. A gente fala muito no Tantra sobre o convite. Convidar as energias, convidar seu corpo, convidar sua mente, convidar seu ser para todas essas mecânicas. Então essa sexualidade, ela é extremamente fundamental para que a gente viva mais feliz também, né? E isso também é terapêutico, né? Porque, assim, falo com lugar de fala, eu era essa pessoa, né, da conquista. Eu adorava conquistar o tempo inteiro. Só que, assim, eu ainda gosto. Só que hoje em dia tem um propósito, né? Antigamente era sem propósito. Era como uma pessoa desempoderada, que aí ela começa, sei lá, a ficar um pouquinho mais bonitinha, faz uma academia, acontece tal coisa. Então eu percebi que eu também podia.
Talvez tenha a ver com o meu histórico, né? Por ser uma pessoa preta, com 40 anos, veio de um lugar diferente e tudo mais. E aí, quando eu comecei a perceber e achar que eu era bonito, eu comecei a ter essa possibilidade de querer conquistar pessoas. Então, eu fiz isso muito para ganho pessoal. E aí, graças a Deus, isso foi dissipado com terapia. Fui fazendo muita terapia e para olhar para essa questão, né, do porquê que eu faço isso? Qual que é o ganho que eu tenho nisso? Qual que é essa realidade? O que que isso está trazendo para mim? O porquê que eu entro nesse lugar? Quando eu dissipei isso, através de muitas contribuições, aliás, do André, né, que o André sempre falava, ah lá, você tá conquistando, ah lá, você tá seduzindo. Então não tem essa necessidade, foi muito curador para mim. Exatamente. Que aí que já fazemos essa relação com a autoestima e a autoimagem, né? Super. Porque quando a gente está feliz conosco mesmo, com o nosso interior, reconciliados conosco e feliz com nós, aí que a gente se expressa com as outras pessoas e se relaciona de uma maneira mais saudável, né? Então, o cuidar-se e amar-se tem que ser de dentro para fora e não precisar desse entorno para poder se sentir bem, né? E quando a gente fala do Tantra, porque acho que tem muita desinformação, Muita. né? A desinformação às vezes pode se dar por causa de uma informação ou por um excesso dela. Tem ruídos também, né? Ruído, o que chamamos de ruído. É. Atualmente, acho que há uma desinformação por excesso de informação, mais informação errônea. Então, para isso que também gostei de convidar vocês para poder saber o que é Tantra. Vamos lá, Marco. O que é o Tantra? Para as pessoas, a gente vai trazer aqui para vocês uma definição muito clássica do que é o Tantra, né? Nós trabalhamos com o espaço de cura tântrica, então isso está alicerçado no Tantra hindu, que tem aproximadamente 6.000 anos de história com práticas tribais, onde esses processos eram criados para conectar corpos, pessoas, mentes e consciências. O Tantra ele é uma filosofia de vida. A massagem tântrica ela é um braço, ela é um pedacinho do que é Tantra. Tantra é muito maior do que isso. Muito maior. Tantra vai nos convidar a fazer respirações conscientes, a olhar para a nossa alimentação, a olhar para o nosso corpo, ao nosso autocuidado. Tantra requer muita disciplina. Indumentária. Para vocês, já vou deixar uma dica aqui para vocês. Se vocês estão aí percebendo que a vida tá meio sem graça, meio sem vida, utilizem-se da cor vermelha no seu dia a dia. E vermelho em tudo. Na alimentação, no vestir, no decorar a casa e nos ambientes que você sinta uma falta de energia. O vermelho está automaticamente ligado à energia tântrica, porque a energia tântrica, ou tantra, que todos os corpos têm, ela está embasada no nosso chakra básico, que fica ali no períneo, perto das nossas áreas genitais. Esse chakra ele é uma corneta virada para baixo e ele capta a energia telúrica da Terra. E a energia tântrica ela é uma energia da Terra, uma energia de vida. Então, quando você traz essa energia... Né? Isso, quando você traz a energia, ela entra no corpo e ela começa a expandir. Então, o Tantra vai falar dessas práticas, tá? Ele vai falar exatamente desse espaço de empoderar os nossos corpos com responsabilidade. Tantra sem responsabilidade pode muitas vezes piorar um estado energético ao invés de curar um estado E o energético. que é interessante também, só para fazer um aspas, quando ele falou do vermelho, olha que legal, inconscientemente todos nós já sabemos disso. A mulher, eu vou falar de uma maneira popular, gente, mas a gente sabe que em tempos de outrora, ou talvez até nesses tempos, a mulher quando ela queria provocar, ou quando ela queria trazer alguém, um batonzão vermelho. Os atores, para quem conhece um pouco de arte, quando eles vão estrear um espetáculo, eu fui ator durante anos, sou ator também ainda, né? Eles usavam cueca vermelha, para mulher, né? Lingerie vermelha. Então essa cor já é uma cor que tá aqui no nosso subconsciente de expansão mesmo, de atração de coisas positivas para essa realidade. Mas isso acontece em todos os âmbitos, inclusive para a área da publicidade e marketing. Sempre o vermelho é para atrair atenção, né? E não está relacionado com
com amor pode estar relacionado. Em realidade, são sentimentos intensos, né? Tudo que é um sentimento intenso, aí vai o vermelho. Quando né? você tá Temos vendendo algo. Coca-Cola, temos Sim. as hambúrguer McDonald's, temos várias empresas que usam o vermelho porque é algo chamativo. Que às vezes temos esse medo de usar justamente por isso, porque é algo empoderado, algo imponente, né? Tô te chamando a atenção, Tá né? chamando a atenção. Quando a gente tá na internet vendendo alguma coisa, um curso ou algo, a gente coloca ali em vermelho, né? As letras ali garrafais, o que você quer, a mensagem que você quer passar. É muito simples, é só você olhar, vai na prateleira do supermercado. A palavra promoção tá em que cor? Vermelho. Em vermelho. Né? O vermelho ele é uma cor estimulante, provocativa. E é muito louco, porque olha, só trazendo um correlato bem curtinho aqui. O touro, ele vê tudo em preto e branco. Só o vermelho que ressalta. Só o vermelho que ele consegue enxergar, que é o que estimula a energia de fúria ou de agressividade dele. Então essa energia, essa vibração Tá que intrínseco. o vermelho emite no nosso campo nos estimula a ser mais vivos. Por isso que o Tantra está intimamente ligado. Então, coma tomate, coma morango, coma beterraba. Se alimente de vermelho, traga essa energia para dentro do seu corpo. Por mais que você não saiba disso, tá intrínseco nas nossas moléculas. Tá, Na nossa tá. história DNA. Na memória celular. Quando a gente estuda um pouco de neuromarketing, uno descobre muitos desses mensagens que estão ocultos, né? Que o subconsciente às vezes capta com maior porcentagem essas mensagens ocultos que o que são diretamente lançados, né? Exatamente. Sim, exatamente. Só voltando para o Tantra, como pode melhorar a prática do método tântrico na nossa sexualidade? O Tantra ele pode melhorar de várias formas. Em primeiro lugar, ele vai melhorar com esse empoderamento, né? Sim. A gente tem um lugar ainda de precisar muito do outro. Que é o que você falou aqui em algum momento, de não tem nada fora, tá tudo dentro. Quando você começa a trabalhar com esse espaço de estar dentro, como o Tantra é terapêutico, ele vai trabalhar essas emoções. Quais são as suas emoções? Quais são os seus desejos? Quais são as suas vontades? O Tantra também é um espaço extremamente espiritual, religioso também, de autoconhecimento. Você pode realizar várias práticas tântricas, lembrando que o Tantra não tem só a ver com sexo, né? Com as práticas das manobras no órgão genital, são várias outras questões, como meditação, roupas, enfim, muitas coisas que você pode fazer para acessar esse espaço do Tantra. Quando você começa a acessar isso, você começa a transformar muitas coisas da sua vida, principalmente com esse autoconhecimento, com esse empoderamento, com essa aceitação do seu ser. O primeiro lugar para conseguir transformar uma coisa é aceitando ela. Aí a gente consegue ultrapassar esse lugar para algo mais expansivo. Eu acho que nossa sociedade faz sentir vergonha de nosso sexo, né? De nossa sexualidade. Então, acho que o Tantra pode nos ajudar em duas maneiras. Em nos relacionar conosco mesmo, porque a gente precisa conhecer quais são nossas zonas erógenas, quais são nossos gostos, para poder expressar a nosso parceiro ou parceira que gostamos, para que esse ato sexual seja um intercâmbio energético positivo para ambos. Você né? entrou num ponto sensacional. A sociedade nos imputou um certo tabu em relação ao sexo. É muito Vergonha, doido. né? Vergonha do vergonhoso. sexo. É tão vergonhoso, mas todo mundo ama fazer. O brasileiro é um público que mais consome da pornografia. Então, as pessoas gostam disso também, não é? Então, é tão vergonhoso, mas assim, quando você posta, já faz um teste. Vamos falar de rede social. Se você posta ali uma foto de um trabalho, alguma coisa, vou dar um exemplo aqui, você vai ter lá 100 likes. Posta alguma coisa mais sensual, bebê. Só pra você perceber vai pra mim, como né? que vai ser o engajamento disso. Então, como que você pode não gostar? Percebe, você não gosta, mas você não consome e você gosta. Você sabe que eu fiz um teste há 3 anos atrás, eu postei uma foto de bumbum. Apenas bumbum, gente. Apenas bumbum. Bumbum todo mundo tem, lindo ser. Não é um órgão sexual, né? É um bumbum. Eu perdi pelo menos uns 300, 350 seguidores. Porque tem pessoas que têm pontos de vista em relação a isso e não deveria ter. A gente precisa trabalhar isso. Não foi denunciado e bloqueado, porque o pessoal é ruim. Era só um bumbum. Agora é assim. Então tem muita questão, tem muito tabu, tem muito ponto de vista, projeção, expectativa. A gente acha que uma pessoa que é terapeuta, ela não pode postar uma foto de bumbum, porque ela tem que estar santificada o tempo inteiro e falando de mantras e de orações. E a gente precisa destruir, descriar isso daí, gente. A gente precisa repaginar esse lugar. Sim. Excelente. Partindo da premissa que nosso corpo é um templo para nossa alma, quais são as contribuições da Tantra no trabalho da autoimagem? É muito interessante essa pergunta, Marco. Eu gosto dela
pelo que eu gosto muito de fazer alusões. Eu gosto de trabalhar muito com alusões, né? E trazer aí umas imagens mentais para todo mundo. Vamos lá, a gente vai para a igreja. A gente vai para a igreja, aquela cerimônia, aquele culto xoxo, que ninguém responde a cantiga lá, o hino, o padre com uma preguiça, o pastor com uma preguiça, o líder religioso ali com uma preguiça. Você tem vontade de voltar lá? Provavelmente não. Aí você vai visitar uma igreja onde todo mundo louva, onde todo mundo pula, se abraça, onde tem aquela efusão de energia, aquela muvuca, aquele vucu-vucu, que você chega a se arrepiar inteiro na hora que estão cantando o hino, o louvor ali. Qual igreja será que você vai escolher ir? O nosso corpo é uma igreja, é a nossa igreja, é o nosso templo. Sim. E o Tantra é essa festa, essa celebração dentro do nosso templo. Se a sua vida tá meio o primeiro culto, eu acho que você precisa conhecer um culto tântrico dentro do seu corpo. Porque a primeira coisa que o Tantra vai fazer, ele vai soltar, se você estiver aberto em estado de vulnerabilidade, né? É ótimo a gente falar sobre isso também. Tem muitas pessoas que recebem qualquer tipo de terapia, convencional ou holística, e elas ainda não estão abertas para receber. Você vai, você paga o valor do terapeuta, mas você não tá aberto. E o terapeuta percebe. Tem uma barreira entre vocês. E que deve ser difícil romper. E cada Talvez um tem seja um tempo processo, também, né? Vai Isso. precisar de Isso. não na terapia, talvez uma quantidade. Várias sessões, um pra protocolo. você, porque também pode ser invasivo e traumático, né? Exatamente. Então vocês também têm que, acho que devem ter toque, ter essa Exatamente. delicadeza Tem para uma identificar conversa até também onde anterior. você pode chegar com o paciente, né? Porque Por quando isso- a pessoa tem essas questões, né, ela na grande maioria das vezes ela tem uma dificuldade de receber. E se você tem uma dificuldade de receber, você vai receber. Só que imagina assim, que existe uma água que está sendo jogada em você. Essa água ali de expansão, de prosperidade, de energias boas, de não julgamento. Só que você levantou um lençol. Essa água vai chegar até você? Vai. Só que ela vai respingar, né? Sim. É como uma terapia. Então é muito importante a gente trabalhar a permissão, a vulnerabilidade, esse espaço mesmo de barreiras abertas, para que a gente consiga receber de tudo e de todos nessa realidade. Muitas pessoas podem transformar suas vidas com uma sessão. Não só de Tantra. Com uma sessão de terapia, com uma sessão... Uma sessão! Se você estiver aberto de fato para receber. O quanto as pessoas estão de fato abertas para receber. Eu fiz uma sessão num senhor de 65 anos, com muitas questões, mas ele estava aberto para receber. Ele foi lá para receber com as moléculas dele. Foi uma das sessões, que a gente fala muito dessa sessão, inclusive, né? Foi uma das sessões mais incríveis que eu fiz. E ele estava com algumas questões, né? Ele não ficava mais... não tinha mais ereção. Porém, ele teve 17 orgasmos secos. Ok, estamos falando só da parte física, né? Ele mandou um áudio depois me dizendo que ele não chorava mais há mais de 3 anos. Ele não conseguia chorar, não vinha. E depois da primeira sessão de Tantra, ele teve uma crise de choro na casa dele. Nossa. Mas assim, não era um choro de tristeza, era um soltar, sabe? Era alívio. Isso, era um alívio. Ele começou a catarse chorar, ele liberada. começou a se emocionar de novo com as músicas. Algo foi liberado do corpo, do campo Ele energético não se dele. está permitindo sentir, né? Sim, Então, tava como bloqueado por o mais sentir. que a energia sexual é um sentimento intenso. Tá englobado. Então, então. seguramente isso desencadeou a ele conseguir liberar outros sentimentos. Percebe internos, como né? muitas coisas podem acontecer? Agora, quando você está aberto para de fato receber uma sessão terapêutica, que pode ser uma contribuição e mudar a sua vida, ou quando você não está aberto para receber. Só uma ressalva curta aqui, é sempre importante, e eu acho que essa é uma informação que a gente traz para vocês. É muito importante de que se você escolher receber da cura tântrica, dessa energia, dessa mecânica, que você procure profissionais capacitados, habilitados, idôneos, com referência, não julgando os profissionais que trabalham nessa área, não é sobre espaço de julgamento. Porém, o Tantra, ele tem uma abordagem terapêutica muito profunda. E é como, por exemplo, eu dar uma faca na mão de uma criança de 2 anos. Grandes acidentes podem acontecer ali. Agora, se eu dou uma faca para uma pessoa que já tem ali a sua maioridade, sabe lidar com aquilo, Vai cortar tem uma cebola, maestria, pronto. vai fazer o que é necessário ser feito dentro de uma situação. Sim. Tá? Então é muito importante a gente olhar também para esse espaço de capacitação. E tem muitos terapeutas, Muito, gente. muitos Não é terapeutas só eu e o André, não. Tem maravilhosos, pessoas tá? incríveis, em São Paulo, fora de São Paulo. fora de São Paulo, que podem contribuir aí com o seu processo. Justamente quando a gente, até na fotografia, tudo que é relacionado com nossa nudez, com ficar vulneráveis, porque
a gente fica vulnerável na hora de realizar um ensaio sensual ou algo referido ao nosso corpo. Nós já vamos quebrando várias barreiras até chegar lá. Então, se você não investiga quem que vai ser o profissional a quem você vai ficar vulnerável e vai confiar, pode ser traumático, né? E pode você se fechar muito mais. E demorar bastante em tentar de novo ficar aberto, né? Sim, ao invés de haver uma evolução, tem uma involução. Você se fecha, você se tranca. E ainda mais dentro da mecânica tântrica. Porque a gente já está lidando com uma energia extremamente julgada e rotulada. A gente já está lidando num espaço muito pisando em ovos, né? Andando no fio da navalha. Por quê? A maioria dos corpos, Marcos, elas trazem memórias de abuso em algum momento. Abuso na infância, abuso sexual, abuso psicológico, abuso emocional. E tudo isso fica trancado dentro do corpo. E é por isso que o Tantra é tão curativo. Porque ele vai liberando essas memórias e vai fazendo as pazes da gente com o nosso próprio corpo. Por isso que é tão importante as terapias corporais, amados. Não é só o Tantra, tá? Não. Existe yoga, existe pilates, existe muita terapia. Inclusive a musculação é uma terapia corporal. Massagem. É muito importante a gente fazer, porque tem muita coisa que pode ser que, não tô dizendo que não vai, pode ser que não saia com uma terapia convencional. Pode ser que você precise de uma terapia pro corpo. Porque tem coisas que estão presas nos nossos corpos. E sai, na grande maioria das vezes, numa terapia dessa. O André fez uma sessão de Tantra num homem. No meio da sessão ele começou a chorar muito. Muito. Levantou, pediu um abraço pro André. O André o abraçou e tal. Ele tinha muitas questões de julgamento, foi julgado a vida inteira, né? Por questões... de sexualidade, de corpo, e tudo mais. Assim. E no meio da sessão aquilo foi sendo expurgado do corpo dele. E aí as lágrimas vieram, foi uma sessão extremamente curativa. No meu colo eu tava com uma criança de 3 anos. Um homem de 37 que se tornou uma criança de 3 anos. Que esse sentimento sexual muitas vezes está reprimido, né? Sim. Reprimidos, imagina, se eu, graças a Deus, teve a benção de não ter problema no momento de me aceitar como homossexual. Mas não é o caso da maioria. Muitas vezes as pessoas sofrem repressões. Então imagina que ter esse espaço para você já ir explorando áreas erógenas que você tinha vergonha de admitir que você gosta. Exatamente. Né? Sim. Então é um espaço libertador que a pessoa não se otorga por medo. Por medo a encarar um problema. Não um problema, né? Uma questão. O que eles acham que é um problema por questões da sociedade, né? E o que é interessante também é que o Tantra ele também baliza questões, ele dá uma centralizada em coisas que estejam talvez pendendo para um lado ou para o outro. Pessoas que têm muita dificuldade para ejacular, pessoas que ejaculam muito rápido, todas essas questões que tá 8 ou 80, o Tantra tende a balizar isso, a centralizar isso para deixar num lugar interessante para a pessoa. É isso. Obrigado, meninos. Obrigado a todos. E, por favor, não esqueçam de curtir, compartilhar, ativar o sininho para receber suas notificações. Um beijo.